campanha tem um mantra. A campanha tem um mantra, que é assim. No capitalismo, a gente não tem nem ódio, nem amor. A gente tem interesse. Né? Patrocinador é sempre muito bem-vindo. A Unimed está patrocinando o Fluminense há 12 anos e será ótimo, excelente, que ela continue patrocinando o Fluminense. Agora, o que nós dizemos é que o modelo tem que mudar. Né? Na verdade, o recurso patrocinador, a semelhança, né, de todos os clubes brasileiros, tem que passar por dentro do clube. Né? Quer dizer, o recurso do patrocinador tem que ser por dentro do clube. Evidentemente que o Fluminense precisa se preparar para isso, né? Ter suas finanças organizadas de maneira a que isso seja possível, que o dinheiro do patrocinador não seja sequestrado. Mas a primeira modificação importante é que o recurso do patrocinador ele tem que vir por dentro do clube. Né? Por exemplo, o modelo hoje que a gente tem faz com que haja jogadores que são pagos pelo Fluminense e jogadores que são pagos pelo patrocinador. Isso, evidentemente, divide o grupo. Né? Não há uma empresa, imagina uma empresa em que metade dos seus funcionários é pago de uma forma e outra metade por outra. E eles coexistem no mesmo ambiente de trabalho. Isso não dá certo. Então, é absolutamente central que o Fluminense se organize e que o recurso do patrocinador venha por dentro. Uma segunda questão também importante é que cabe ao Fluminense estabelecer a autonomia, a sua autonomia no futebol. Né? Quer dizer, não tem sentido o patrocinador estabelecer quem é o ponto esquerda. Né? Ponto esquerda é uma questão central para o Fluminense. Né? Faz parte da expertise do clube. Faz parte da razão de ser do Fluminense. E, portanto, a autonomia de decisão no futebol, no esporte olímpico e na sede social são questões centrais da nossa proposta de trabalho. Agora, a Unimed, né, é muito bem-vinda e reconhecemos o excelente trabalho, né, o trabalho que vem sendo feito ao longo desse tempo. Tudo depende do dinheiro, né? Quer dizer, da quantidade de recurso. Imagina, vamos lá, que a Unimed queira botar 60 milhões de reais no Fluminense, exclusividade total. Né? Vamos admitir que ela não consiga, né? Que tenha um valor menor e que no mercado haja outros. Podemos fazer uma composição. Né? Tudo será relacionado e referenciado pelo mercado. Né? Então, o valor a ser discutido com a Unimed que definirá o nível de abrangência do patrocínio. A gente vai precisar discutir muito, né? Porque essa é uma questão central da nossa campanha, uma questão basilar. Né? Quer dizer, o Fluminense tem que ter autonomia de decisão. Isso não quer dizer que a gente não possa discutir, né? Por exemplo, a atração de um ou outro jogador. Né? Vamos admitir que o patrocinador, né, e muita gente diz isso, queira ter um símbolo importante de mídia. Vamos admitir, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Né? O patrocinador vamos trazer o Ronaldinho Gaúcho? Vai ser, evidentemente, avaliado tecnicamente conosco e nós podemos trazer o Ronaldinho Gaúcho. Quer dizer, eu não estou aqui sendo inflexível, é importante dizer. Mas o que eu estou dizendo é que a decisão e a autonomia de decisão será do Fluminense. Evidentemente que se o patrocinador quiser sugerir, discutir, nós não temos nenhum problema. Né? Essa, aliás, é uma prática da minha vida profissional, que é discutir com as pessoas, ser flexível, entender os pontos de vista. Então, não há nenhuma inflexibilidade na condução da relação do Fluminense com o patrocinador. Outro mantra de campanha, né? Quer dizer, a questão central é resolver a dívida. Resolvendo a dívida, você tem fôlego financeiro. Tendo fôlego financeiro, você tem recurso, né, para, primeiro, reaparelhar Xerém. Xerém precisa ser reaparelhado, precisa ter novos investimentos, porque aquela estrutura que foi feita, ela está, na verdade, se dilapidando. Né? Então, a gente precisa ter recurso lá. Tá? Tendo recurso, a gente vai ter psicólogo, professor de línguas, treinadores, e toda uma estrutura de assistência aos meninos. Né? Só isso, né, já ajudará com que os meninos eles fiquem no Fluminense, que o empresário que vive ao redor, né, dos meninos de Xerém, que ele seja repelido. Né? Porque, na verdade, muitas vezes, é falta de recurso do Fluminense e de assistência do Fluminense que faz com que os meninos cheguem às mãos dos empresários. Então, essa é uma coisa absolutamente central da estrutura, né, da assistência e ter os meninos. É importante também dizer que o Fluminense vai ter muita atenção com o passe, né, com o direito federativo dos meninos. Quer dizer, idealmente,
o direito federativo será todo fluminense. Evidentemente que, outra vez, somos flexíveis para discutir e entender cada caso, mas, regra geral, os meninos serão do Fluminense. Outra coisa também importante é que há de se ter uma relação de Xerém com o futebol profissional, né? Na verdade, o ideal é que pelo menos metade do time, né, do Fluminense profissional seja das divisões de base, né, seja calcado nas divisões de base. A história do Fluminense, na história do Fluminense, vários times são assim, né? O time mais emblemático que eu me lembro, né, no meu tempo de vida, é o time de 80. Né? O time de 80 era Paulo Goulart, né? Fluminense, base do Fluminense. Edivaldo, base do Fluminense. Tadeu, base do Fluminense. Edinho, base do Fluminense. Rubens Galaxy, base do Fluminense. Delei, base do Fluminense. Gilberto, não, Gilberto veio do Goiás. Mário, base do Fluminense. Robertinho, base do Fluminense. Cláudio Adão, compramos. Aliás, compramos e foi artilheiro do campeonato, com 20 gols. Aliás, acho que é o maior artilheiro que o Fluminense tem nos últimos anos, né, no campeonato carioca. E, por fim, Zezé, do Fluminense. Quer dizer, esse time, ele mostra, né, o que era o Fluminense, tá certo? Não precisa ser tanto, né, não precisa ser tanto, mas a base do Fluminense, ela tem que proporcionar, né, uma percentagem importante do time. Tá? Então, essa também é uma filosofia, uma política que nós vamos implantar. O clube que mais investiu no Brasil, o ano passado, na área olímpica, foi o Minas Tênis Clube. Investiu 17 milhões de reais. Né? E esse investimento foi todo feito em cima, né, de renúncia fiscal, de renúncia tributária, feito pelos governos, portanto. Depois teve o Pinheiros de São Paulo, com 16 ou 15 milhões. O Fluminense não pegou nada, pegou zero de recurso tributário, né, de renúncia fiscal. Então aí está a grande diferença, né, entre o Minas, né, o Pinheiros e o Fluminense, tá certo? E por que o Fluminense não pegou nada? Porque as pessoas do Fluminense têm problema, não têm projeto? Não, não é por causa disso não. É porque o Fluminense tem um problema de dívida que não dá para o Fluminense a possibilidade de pegar a renúncia fiscal, pegar a renúncia tributária, tá certo? Então, a gente precisa endireitar as finanças do Fluminense, aproveitar, né, a agenda espetacular que o Rio de Janeiro tem, que, aliás, vai implicar em você aumentar as possibilidades de recursos, de renúncias do governo federal, do governo estadual e do governo municipal, e entrar nessa briga, né? Entrar nessa briga. Nós temos o apoio na nossa candidatura do presidente Carlos Nussmann e do presidente Ari Graça, da Confederação Brasileira de Voleibol. A Confederação Brasileira de Voleibol fez um plano, né, um projeto para a nossa campanha, né, formulando a possibilidade de implantação de centros de excelência em várias cidades do Rio de Janeiro, né, usando a tecnologia, né, um modelo de franchise da Confederação Brasileira de Voleibol. Por outro lado, o Fluminense precisa também investir na divisão de base, né, na infraestrutura básica, que gera, aí não o atleta de alto desempenho, mas gera, na verdade, a entrada de atletas no Fluminense. O Fluminense tem uma grande tradição nas divisões de base. Então, aí também investimento precisa ser feito, principalmente na infraestrutura do clube, né? A tese que nós defendemos é que a gente precisa verticalizar, de algum modo, as laranjeiras, de maneira a que a semelhança do Minas, né, você tem um edifício em que tenha lá o primeiro e o segundo andar como estacionamentos, o terceiro andar com quadras de basquete, né, o quarto andar com quadra de tênis, enfim, de maneira a que você tenha a possibilidade da infraestrutura do esporte olímpico ser feita lá, né, e coexistir com o clube social. Aliás, essa é uma questão muito importante do Fluminense hoje. O clube social e o esporte olímpico, né, eles têm interfaces que não são fáceis de administrar, né? Então, o que a gente está pretendendo é, com esse recurso, né, que, de novo, torcedor do Fluminense, sócio do Fluminense, esse recurso que, para pegar, precisa equacionar a dívida, né? Mas com esse recurso, a gente montar a infraestrutura e montar os centros aí sim de alto desempenho, fazendo com que o Fluminense volte de novo, né, a ter um grande time de vôlei, um grande time de basquete, um time de handebol e de esportes também individuais, como natação. Enfim, esse é o projeto e o programa da área olímpica. Também é importante dizer que o Fluminense, né, e esse é um compromisso de campanha da chapa, Transforma Flu, o Fluminense pagará todas as despesas de viagem dos atletas da área olímpica, todos os uniformes e todas as inscrições. Isso que eu estou falando parece óbvio, né? Mas o Fluminense não faz isso. Então, é um compromisso da chapa fazer com que a área olímpica ela seja financiada pelo Fluminense.
de novo, vamos ao capitalismo, né? O espetáculo das torcidas, né, tem valor. Né? Quer dizer, você vê as torcidas se manifestando, soltando pó de arroz, fazendo toda aquela plástica que a torcida do Fluminense tem, aliás, a torcida mais bonita do Brasil, né? Isso tem valor. Né? E isso tem que estar, do meu ponto de vista, no custo do clube. Né? Um pedaço disso tem que estar no custo do clube. Porque isso faz parte do espetáculo. Né? Então, outra vez, eu acho que isto tem valor, agrega valor ao espetáculo e, portanto, tem que estar dentro do custo do espetáculo. Evidentemente que eu não estou falando aqui de marginal, não estou falando aqui em briga, porque isso aí é cadeia, né? É outra coisa. Eu estou falando do espetáculo plástico, que eu acho, né, que os clubes têm que ajudar a produzir, para atrair gente, para que o espetáculo fique mais bonito. Né? Então, é nesse sentido que eu entendo que, de novo, o capitalismo, outra vez, explica como é que tem que ser a relação do clube com as torcidas.